boa noite, no ar mais uma edição do TV O Jornal, 30 de abril, véspera de feriado. Veja os destaques de hoje. Polícia prende suspeito de assaltar mulheres aqui em Votuporanga. Hoje é comemorado o Dia do Ferroviário, uma profissão que contribuiu e muito com o desenvolvimento da nossa região. Aqui em Votuporanga, a linha do trem chegou em 1945. Em época de clima seco, o cuidado com a saúde deve ser redobrado. Trazemos orientações para amenizar os riscos de doenças respiratórias. Nessa época são mais suscetíveis a infecções virais e bacterianas, justamente por essa aglomeração e o aumento da proliferação do vírus e bactérias nessa época. E hoje é dia de conhecermos uma moçada radical, na terceira reportagem da série de esportes. É o que você acompanha agora com a gente no TV O Jornal desta quarta-feira. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, numa operação conjunta com a Polícia Militar de Votuporanga, prendeu ontem um homem suspeito de ter praticado pelo menos 5 assaltos à mão armada nos últimos 3 dias. Ele sempre agia da mesma forma, abordava as mulheres que estavam sozinhas, sacava o revólver, roubava as vítimas e depois fugia de moto. O acusado, que não teve a identidade divulgada, foi detido no cruzamento das ruas Amazonas com a Paraíba. Com ele foram encontradas 40 gramas de maconha. O homem foi levado ao plantão policial e ficou à disposição da justiça. Mudando de assunto, estacionar no centro de Votuporanga tem sido uma tarefa muito difícil. Algumas vezes é preciso rodar as ruas principais por um bom tempo, até encontrar um espaço para deixar o carro. E não é para menos. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do município, Votuporanga está chegando perto de ter um carro por habitante. Por isso, a Prefeitura tem estudado alternativas para melhorar essa situação. Enquanto isso, olha só o que os motoristas acham disso. É complicado, viu? Às vezes você tem que dar volta e não acha. Muito complicado. Situação precária mesmo. É impressionante, viu? Porque infelizmente você não encontra vaga, né? É triste uma cidade desse porte, né? E você não encontrar estacionamento para você estacionar. Ah, rapaz, tá difícil pra estacionar aqui em Votuporanga, porque muito carro, né? 2 projetos estão em estudos para a criação de novas vagas de estacionamento no centro da cidade. A execução da obra está em fase final de estudos e depende de uma análise do prefeito. Próximo ali a rua, que é a avenida nós chamamos de Mão Inglesa, essas possibilidades de você colocar o veículo em 90 graus, 60 graus ou 45 graus e entrando menos ou um pouquinho mais na praça sem mexer no verde, como eu disse. E quantas vagas deverão ser criadas? Essa é um número ainda que está em aberto, mas até no máximo 30 vagas. Além da criação de novas vagas na Praça Dr. Fernando Costa, um outro projeto deverá ser executado na Rua São Paulo. Nós já fizemos um estudo para criar até 100 vagas adicionais na Rua São Paulo, no trecho que compreende da Rua Piauí até a Rua Tibagi, mudando a localização dos estacionamentos, né? Tirando das laterais e colocando-as no centro. Nós teremos um ganho. Também está nas mãos do prefeito para ele tomar a decisão. Vamos aguardar. 30 de abril é comemorado o Dia do Ferroviário, uma profissão que não é tão comum nos dias de hoje, mas teve um papel fundamental para o progresso do Brasil. Na nossa região não foi diferente. O interior paulista cresceu graças às estradas de ferro. Preparamos uma reportagem muito bacana para mostrar para você o que mudou por aqui com a chegada desses trabalhadores. Danilo Arroio Martins e Júlia Domênices contam para a gente essa história. Foi através de trilhos que o progresso chegou a muitas cidades brasileiras. A primeira linha férrea do Brasil foi inaugurada em 1854, data que se transformou no Dia do Ferroviário. Aqui em Votuporanga, a linha do trem chegou em 1945, data também de inauguração da estação ferroviária.
Apesar de atualmente não se dar o valor merecido a esse tipo de transporte, o trem continua levando as riquezas do país. Um bom exemplo são as composições que passam por Votuporanga, carregadas de soja, milho e outros produtos, até o Porto de Santos, onde são exportados. Grandes indústrias se instalaram na cidade por causa da linha férrea. Tanto é que a parte da industrialização ela começou às margens da linha férrea. A partir de 1945, a ferrovia chega em Votuporanga e ajuda aí a promover o grande escoamento da produção agrícola da região. Antes mesmo dessa data, ainda em 1942, um importante industrial, o Conde Francisco Matarazzi, ele constrói uma de suas indústrias aqui em Votuporanga para aproveitar exatamente a chegada da ferrovia e facilitar o escoamento da produção principalmente do beneficiamento do algodão, que era o produto que ele beneficiava. Para preservar a história, muitas estações estão sendo transferidas para os municípios. Os órgãos oficiais de preservação do patrimônio cultural, como o CONDEFAT, que é de São Paulo, e o IFAM, que é do Ministério da Cultura, existem programas de repasse dessas instalações que compreendem a estação, armazém e a colônia dos ferroviários. Ou seja, repassando isso para os municípios podem transformar esses espaços em centros culturais, em museus e aproveitando esses espaços para ações educativas, preservando assim a memória histórica dos ferroviários, que na verdade faz parte da história do nosso país. Gostoso, né? Principalmente para quem já viajou de trem. E atenção, contribuintes, o prazo para a declaração do imposto de renda à pessoa física termina hoje às 11h59 da noite. Quem não declarar no prazo será multado em R$ 165,74 ou em 20% sobre o imposto devido, prevalecendo o valor maior. Segundo o balanço mais recente da Receita Federal, cerca de 22 milhões de contribuintes já enviaram o documento, o que equivale a 80% dos 27 milhões de declarações esperadas neste ano. Qualquer dúvida é só acessar o site do Fisco, o receita.fazenda.gov.br. E no próximo bloco a gente traz dicas para você que nesta época do ano está muito seca. Como ficar longe das doenças respiratórias? A gente te conta. E vamos conhecer a escolinha de skate na nossa série de esporte. Fica aí, é daqui a pouquinho. A partir desta quinta-feira, a cadeia pública de Votuporanga volta a receber os presos do sexo masculino. O prédio estava abrigando mulheres da unidade de Inhandeara que passava por reformas. Enquanto houve a mudança, a cadeia de Votuporanga contava com aproximadamente 30 detentos, que foram levados para os presídios de Guarani do Oeste, Riolândia e Santa Fé do Sul. Mesmo com a volta desses homens para Votuporanga, o prédio precisa de reformas para solucionar alguns problemas, como de esgoto, água, energia, infiltrações e goteiras. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, já está aberto o processo de licitação para a reforma da cadeia, da delegacia e do prédio do plantão permanente. As obras deverão ser feitas ainda este ano. Um comerciante de São José do Rio Preto foi preso na tarde de ontem com um estoque de produtos veterinários de uso proibido no Brasil. A mercadoria é usada como anabolizante por pessoas que praticam atividades físicas. Ele vai responder por contrabando e crime contra a saúde pública, podendo pegar até 7 anos de prisão. 4 criminosos fizeram uma família refém na noite de ontem em Araçatuba. 2 moradores foram agredidos pelos ladrões e tiveram que ser socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, após render os moradores, os criminosos passaram a revirar a casa. Um homem de 37 anos foi atingido por um carro quando tentava atravessar a pista próximo à cidade de Andradina na tarde de ontem. Segundo informações da polícia, o motorista do veículo disse que não conseguiu frear a tempo. A vítima foi socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O feriado de 1º de maio será bom para prainhas ou para um cineminha em casa?
É o que veremos agora na previsão do tempo. De acordo com sites especializados, o feriadão será de sol entre muitas nuvens, mas não há possibilidade de chuva. Já os termômetros oscilam entre mínima de 15 graus e máxima de 31. Neste momento, na cidade das Brisas Suaves, os termômetros registram 28 graus. Os termômetros só que despencam, né? E junto com as temperaturas baixas, uma outra situação complicada, o clima seco. É comum nesta época do ano a gente acordar com o nariz entupido, boca seca. Bom, esses são alguns fatores, porque o maior problema é o surgimento de doenças respiratórias, que por sinal nesse período aumentem muito. E o que fazer para amenizar esse mal? Conversamos com um especialista e é o que a gente mostra agora para você. Com a chegada do inverno, é comum o aparecimento de gripes e resfriados. Ao contrário do que se pensa, as baixas temperaturas não são responsáveis por isso, mas sim a aglomeração de pessoas. O que ocorre é o seguinte: essa época do ano, o clima frio e seco aumenta a proliferação do vírus, mas a disseminação é dado mais pelo fato de aglomerações, ambientes fechados, que acabam pelo clima frio e seco. Nesse ano as aglomerações aumentam. Em alguns casos, os cuidados devem ser redobrados no inverno. Tem alguns pacientes nessa época do ano que têm doenças respiratórias, sendo asma brônquica, pacientes portadores de enfisema ou bronquite crônica pelo cigarro. Nessa época são mais suscetíveis a infecções virais e bacterianas, justamente por essa aglomeração e o aumento da proliferação do vírus e bactérias nessa época. Lucy tem bronquite. Ela diz que na época do frio, a doença se torna crônica. Justamente agora na época do inverno, que fica frio, né? Então a gente tem que manter a casa fechada e com isso aumenta mais as chances de ter esses ataques da falta de ar, e eu fico com o nariz escorrendo, é desconfortável. Para evitar problemas respiratórios é preciso ficar atento em relação à limpeza, e não é só de casa não. O paciente que tem doenças respiratórias deve manter a casa sempre limpa, principalmente com um pano úmido, tá? Evitar varrer para não levantar a poeira, ou evitar o uso de tapetes, cortinas devem ser lavadas, ou evitar cobertores, preferir sempre edredom, que pode ser levado ao sol e lavado. Amanhã, feriado, dia do trabalho. Vamos saber agora o que abre e o que fecha aqui em Votuporanga. Quem traz as informações é ele que está na contagem regressiva para as férias, o Ender Rodrigues. É com você. Os setores da administração municipal de Votuporanga fecham nesta quinta-feira e retornam ao atendimento normal só na segunda-feira. Nas unidades básicas de saúde, o atendimento também volta ao normal só na segunda-feira. Na UPA, unidade de pronto atendimento, no mini hospital do bairro Pozo Bom, na Santa Casa de Votuporanga e no Hospital Unimed Casas de Saúde, o atendimento continua normal. A Saev Ambiental atende pelo plantão no telefone 0800 770 1950. Os bancos funcionam normalmente nesta sexta-feira. Quem precisar pagar contas de água, telefone ou energia que vençam no dia 1º, podem pagar no dia 2 sem multas ou juros. Obrigado, Ender. Tem muita gente que já deve ter visto um vizinho, um sobrinho, primo ou amigo com o skate e tentou pelo menos se equilibrar. E quem tentou sabe que é uma modalidade nada fácil. Mas aqui em Votuporanga isso não é mais problema por causa das aulas de graça oferecidas pela Secretaria de Esporte da cidade. É o skate que a gente mostra para você na terceira reportagem da nossa série das Escolinhas Municipais de Esporte. Para que ficar em casa se você pode conhecer um esporte radical? E o melhor, sem pagar nada. As aulas de skate são oferecidas no Centro Social Urbano de Votuporanga, o CSU. Isis começou a frequentar o projeto na semana passada. O incentivo veio da família. Meu primo ele começou a fazer aqui, me chamou a atenção, eu quis experimentar e gostei, eu vou ficar fazendo. O que você espera do skate assim para sua vida? Eu espero que eu consiga fazer bastante manobra, que eu fique profissional e é isso. Quer participar de campeonatos, trazer prêmios? Sim. As aulas acontecem 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Eles não são divididos por idade, porque assim permite que os mais novos possam ver as manobras dos mais velhos e os mais novatos se espelharem nos mais experientes.
Durante as aulas, o jovem ocupa o tempo livre que tem depois de sair da escola. Ele também pode fazer novas amizades e é incentivado a sempre buscar um espaço na sociedade. O benefício que traz para a criança que está praticando o skate é a saúde, integridade social e uma atividade física que a criança tem que ter. Nenhum ser pode ficar sem uma atividade física. Então a criança começando cedo, já desempenhando uma atividade física, isso é um benefício para a saúde dela, né? Para Matheus, o skate proporcionou ainda mais benefícios. Há 5 anos, frequenta todas as aulas. Recentemente, conquistou um prêmio em um campeonato promovido em Araçatuba. Me tirou de pessoas que não era influência para mim, me tirou de muitas coisas ruins e hoje me possibilitou o seguinte: muita gente falou que eu não ia chegar onde que eu tô. E hoje eu tô mostrando para todo mundo que eu consegui atingir uma meta. E se Deus quiser, eu vou conseguir chegar mais ainda, vou alcançar mais coisas ainda. Você já ganhou prêmios? Conta um pouquinho, campeonatos? Já, tem várias medalhas de campeonato da região, tem o troféu que eu ganhei do campeonato de Araçatuba, que eu fui campeão lá, do Araçaverão. Tem muitas coisas, cara, tipo, muitas medalhas em casa também. Vale a pena vir passar algumas horas aqui? Vale a pena, demais, vale a pena dar o sangue pelo skate. Além de Matheus, dezenas de atletas já foram revelados. Os jovens votuporanguenses ganham visibilidade, mostrando aquilo que aprendem de graça nesse espaço. O atleta está sendo amparado pela Secretaria de Esporte, onde ele tem um suporte para estar andando, um benefício para ele estar indo atrás de campeonato, amparado por todas as áreas possíveis dentro da atividade do skate. Então, desde quando começou, tem atletas que acreditaram no nosso trabalho e hoje estão colhendo o fruto, que é participando como atleta da Secretaria de Esporte. Vendo assim parece facinho, né? Só faltou o Ender ter mostrado o seu talento com o skate, mas pelo jeito não ia ser boa ideia, né? E se você quer conhecer de perto essas aulas, é só ligar no telefone 3426-1200, 3426-1200. Vale lembrar que as aulas são de graça. E depois do intervalo a gente tem aquele bate-papo com Edivandro Ferreira. Voltamos já. Muito bem, de volta com o nosso último bloco desta quarta-feira, aqui no estúdio do TV O Jornal, Edivandro, e vamos falar de esporte. Boa noite, Edivandro. Boa noite, Luiz, tudo bem? Joinha. Tranquilo, né? Véspera de feriado, a gente fica melhor bem, ainda. A gente fica bem melhor, né? Você folga amanhã, fiquei sabendo. Você também, né? Coincidência. Coincidências. Edivandro, por falar em feriado, o 1º de maio é o Dia do Trabalho e também marcado no mundo esportivo, que foi a morte do nosso saudoso Ayrton Senna, né? Né? Infelizmente a gente tem essa recordação no dia 1º de maio, né? No dia 1º de maio de 94, né? Poucas pessoas se lembram que antes do Brasil comemorar o tetracampeonato, a gente chorou a morte de um ídolo, né? Ainda mais esse ano aqui de Copa do Mundo no Brasil. É claro que a memória fica um pouco mais recente, né? Fica um pouco mais viva nesses últimos dias. Ainda mais com as homenagens, né? Até hoje no jogo, se eu não me engano, hoje no jogo do Corinthians, o Corinthians vai fazer uma homenagem também, vai entrar com aquele capacete amarelo, tão conhecido, tão famoso do Ayrton Senna. Mas a gente fica um pouco triste, né? Não sei se você lembra de muitas corridas do Ayrton Senna, né? Não muitas. Eu acredito que você também não. Eu lembro de poucas, né? Quando a Ayrton Senna morreu. Só que morreu já faz 20 anos. Eu tinha 7 anos quando a Ayrton Senna morreu, né? Então, mas eu me recordo de algumas, sim, algumas vitórias. Assim. Eu lembro de casa, no momento que ele, né? Às vezes a corrida em si eu não lembro tanto, mas eu lembro da festa que era em casa. Ah, sim. Meus avós, meu avô brincando com meu pai ali, fazendo uma festa, gritando, né? Até eu me recordo muito disso. Já no dia 1º de maio eu lembro que eu me recordo do meu pai. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando justamente por conta da morte do Ayrton Senna. Eu acredito que não só, né, no caso do meu pai, mas... sim, o país parou, né? O país infelizmente parou. E era bom você ver o Ayrton Senna, né? Porque eu disse até, né, esses dias, a Fórmula 1 é um esporte muito individual. O piloto está ali, muito frio, né? Precisando correr, precisando do resultado. Mas o Ayrton Senna, quando ele vencia, ele lembrava que tinha 120 milhões de pessoas, quase 150 milhões de pessoas
torcendo junto com ele, né? Porque só o gesto dele pegar a bandeira e levantar a bandeira depois de um momento de vitória, eu acho que ele fez muito pelo Brasil. A gente até vê que nem o Emerson Fittipaldi, né, o Nelson Piquet, que são aí grandes pilotos e que conquistaram títulos antes do Ayrton Senna, né, eles até foram bons pilotos quanto o Ayrton Senna, mas eu acho que o Ayrton criou essa identidade com o brasileiro por lembrar do brasileiro no momento de glória, né? O brasileiro estava carente de ídolos esportivos naquele momento. Eu acho que foi muito bom. E Edmar, você acredita que depois da morte de Ayrton Senna, o cenário da Fórmula 1 tenha abaixado um pouco, tenha desaparecido? Eu acho que sim, viu, Luiz? Eu acho que a Fórmula 1 ficou muito abaixo daquilo que era nos tempos de Ayrton Senna, né? Porque aí depois ele, né, o Schumacher, né, não teve com quem duelar, né? Apesar de ter poucos duelos entre Ayrton Senna e Michael Schumacher, mas eu acho que o Schumacher ficou sem duelar. Eu, particularmente, depois do Ayrton Senna, não vi nenhum outro piloto talentoso que conseguisse correr super bem numa prova de chuva, conseguia tirar do carro, que às vezes nem era tão bom assim, mas conseguia tirar resultado. E as ultrapassagens, eu acho que o grande bacana de ver o Ayrton Senna é que naquele espaço que não era possível fazer uma ultrapassagem, ele ia lá e fazia. Então eu acho que a Fórmula 1 caiu bastante, tanto em qualidade de pilotos, quanto também na expectativa do brasileiro, né? O brasileiro já nem assiste tanto. É claro que alguns torcedores, né, alguns amantes da Fórmula 1 ficaram chateados com os outros pilotos que vieram, né? Mas porque igual suponhamos o representante brasileiro, né, que sempre está em evidência, que é o Rubinho, já vira chacota, né? Infelizmente. O pessoal já assiste para ver onde chegar que ele em vai, segundo, onde que ele vai parar, quando chega, né? E eu acho que um pouco, né, dessa pressão em cima do Rubens Barrichello é por conta disso, né? Vale lembrar que quando Ayrton Senna morreu, o Rubinho estava chegando na Fórmula 1, né? Acho que era o segundo ano dele na Fórmula 1. E aí caiu sobre ele uma pressão incrível, né? Que era de ter que substituir um grande ídolo, né? Às vezes num carro nem tão bom. Mas eu confesso aqui, Luiz, que depois do Ayrton Senna, para mim o maior piloto brasileiro de Fórmula 1 foi o Rubinho Barrichello. Porque tem o Felipe Massa também, né? Eu já acho o Rubinho melhor que o Felipe Massa. Ninguém consegue ficar tantos anos num esporte que é tão milionário e precisa tanto de resultados quanto a Fórmula 1, quanto o Rubinho. Então mostra um certo talento. O Felipe Massa eu acho até um bom piloto, mas eu acho que ele fica abaixo ainda do Rubinho. O Rubinho foi o recordista, né, de grandes prêmios, então mostra que ali teve uma certa qualidade. Mas, para mim, nenhum vai superar o Ayrton Senna no Brasil. E até hoje, quando a gente ouve aquela musiquinha, né, que ficou tão conhecida... Tema da Vitória. O Tema da Vitória. Gravado a gente fica por Roupa Nova. A gente canta até, a gente fica até um pouco mais emocionado. Esses dias vendo a reportagem lá, a hora que eu me vi, estava eu chorando, meu pai chorando, até minha mãe, que não acompanha muito esporte, ficou chorando um pouco, mas é de saudade do ídolo brasileiro que levantou tantas vezes a bandeira do Brasil. Já não é nem mais a música Tema da Vitória, e sim a musiquinha do Ayrton Senna, né? Ficou marcada realmente. E vamos então falar de futebol. Temos Corinthians e Nacional lá em Manaus. Lá na Arena, né? Que vai ser palco para a Copa do Mundo, né? O estádio é bonito, Luiz. A gente viu umas imagens lá, o estádio é bonito, bacana. Muito lindo também para ser usado umas 4 vezes, eu acho. Então, é o que a gente fica se perguntando, né? O que vai acontecer com o estádio depois da Copa e tal. Eu ouvi falar que eles vão querer fazer um shopping lá, mas enfim, né? Haja pessoas para ir no shopping no meio, né, de um estádio tão grande como aquele. Eu acho que então deveriam ter feito isso aí antes, terem pensado nisso aí antes. Mas, falando de jogo, curiosamente, né, quando tem um estádio lá em Manaus, um time de Manaus se classifica. Fica um pouquinho de pulga atrás da orelha do torcedor. Mas eu acho que vai ser um jogo assim. O Corinthians vai querer, né? Já até disse em entrevistas que respeita a equipe do Nacional, todo aquele lenga-lenga, mas eu acredito que ele vai realmente para cima para fazer os 2 gols, né? Lembrando que nessa segunda fase acontece da mesma forma. A equipe que vence, né, fora de casa por 2 gols de diferença não precisa jogar em casa, né? Elimina o jogo da volta. Então, eu acredito, com todo respeito à equipe do Nacional, que o Corinthians vai realmente partir para cima para fazer isso, para matar o jogo e, quem sabe, aí, eliminar o jogo de volta. Por quê? O Campeonato Brasileiro já começou, né? E o Corinthians, a gente não sabe como é que vai ser do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Para mim, o Corinthians vai brigar por uma vaga na Libertadores, no máximo. Eu não vejo o Corinthians como candidato ao título. Então, quanto menos você desgastar o jogador nessa fase, é importante. Por isso que eu acho
que o Corinthians vai fazer de tudo hoje à noite, vai correr bastante para eliminar o jogo de volta. Confesso que não conheço o time do Nacional, mas pode ser também, né? Como a gente acompanhou o CRB lá, treinado pelo Eduardo, o votuporanguense aqui, pode ser que aconteça alguma surpresa sim. Futebol é bacana por isso, você nunca sabe o que vai realmente acontecer. Mas eu acho que o Corinthians vence e até elimina o jogo de volta. Palpite aí de placar. Acho que 2-0, talvez 3-1 para o Corinthians. É claro que a gente não gosta muito de palpitar, né? Porque a gente sabe, depois o pessoal cobra. Você palpitou. Palpiteira errada. Palpiteira errada, mas eu acredito que a gente consiga, né? Palpiteira errado, mas sempre palpitando. Mas eu acredito que tem uma vitória alvinegra lá sim. Bom, muito obrigado então pela sua participação. Hoje, véspera de feriado, sexta-feira de volta. Sexta não tem folga. Sexta-feira não tem folga. Não vai emendar. Infelizmente, né? A gente está até já comunicar o RH aí, né, da emissora. Poderia dar uma prolongada aí, né? O trabalho dignifica o homem. Mas a folga também é bom, né? Ajuda, né? Eu já nem tô querendo muito feriado, não. Eu tô querendo férias logo, mas daqui a uns dias, né? A gente vai conseguir uns dias aí para tomar um pouquinho de conta da saúde também, que faz bem também pro ser humano, é bom. Precisando. Mas sexta-feira a gente está de volta para falar de Campeonato Brasileiro, rodada super bacana no final de semana. É isso aí, Edivandro. Bom feriado para você então, ótimo final de semana. Para você também, né? Você vai ficar aí, né? Feriadão, vai descansar, bacana. Só amanhã. Muito obrigado então. E o TVU Jornal fica por aqui. Lembrando que notícias de Votuporanga e região você acompanha amanhã a partir do 12:30 com o TVU Jornal primeira edição. Fique na sequência com o programa Opinião Saúde. Tchau, tchau.